Olá, galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Eliane Farma com vocês. Gente, hoje eu vim aqui contar para vocês uma das minhas maiores superações de vida quando eu tinha apenas 11 anos de idade, gente. É uma história muito forte, é uma história bem difícil, mas eu tenho certeza que aí do outro lado da telinha, as pessoas que passaram por algum tipo de superação mais ou menos parecido com o meu, ou que seja de qualquer outra forma, mas que impactou a sua vida para sempre, me deixa o seu comentário no final desse vídeo, gente. Então, galera, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem ainda não acionou o sininho para receber vídeos como esse, acione o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante para mim. E galera, me segue lá no Instagram. Quem quiser saber mais sobre o dia a dia aqui dos Estados Unidos, quem quiser saber mais muita coisa da minha vida que acontece por lá também, lá eu falo muito sobre várias coisas dos Estados Unidos. Então me segue lá no canal do Instagram também, galera. Então vamos lá? Vamos começar esse vídeo? Então, galera, hoje eu vou voltar no tempo com vocês. Hoje eu vou voltar no tempo de quando eu tinha 11 anos de idade e vou contar para vocês o que um acidente que foi o que ocorreu com a minha mãe mudou toda a história da nossa família. Quando nós tínhamos, quando minha mãe e meu pai, por eles terem separado, né, um pouquinho antes de eu fazer 10 anos de idade, tive muitos problemas com meu pai e a minha mãe e o meu pai resolveram se separar. Confesso para vocês que para mim aquela separação caiu como uma luva. Fiquei muito feliz com a separação dos meus pais. Eu vivi, né, uma fase muito difícil com meu pai e quando eles se separaram eu senti que a paz ela reinou dentro da minha casa. Só que, gente, naquela época, a minha mãe, ela foi contratada pelo governo para que ela fosse nas escolas rurais fazer um trabalho para dar manutenção, ou seja, ela tinha que viajar em todas as escolas rurais para ver se aquelas escolas tinham alimentos para as merendas escolares das crianças, se elas tinham cadernos, se elas tinham lápis, se elas tinham alguns certos tipos de livros que as crianças necessitavam. Então a minha mãe fazia aquela vistoria, ela dirigia para todas aquelas escolas para ter certeza que as escolas tinham todo o material necessário para oferecer para aquelas crianças, porque aquelas crianças não tinham condições financeiras para se alimentar durante o período escolar e também para ter o seu material escolar. Então a minha mãe, ela fazia esse trabalho. Ela recebeu um contrato do governo para fazer aquilo por um tempo e aí, só que infelizmente durante esse trabalho, ela saía de casa às vezes até 30 dias sem voltar para casa. E ela deixava eu e a minha irmã com uma pessoa que ela contratou uma moça para morar com a gente enquanto ela fazia essas viagens pelo estado de Rondônia afora, em todas as zonas rurais. Então, gente, o que aconteceu? Aquela moça que nos ajudava, ela era meia desmioladinha da cabeça, ela não funcionava muito bem não, gente, faltava um parafuso. Então, com um pouquinho menos de 11 anos de idade, né, gente, quase com 11 anos de idade, ela levava a gente para as discotecas. Tinha uma discoteca lá chamada Esquinão. Então, pessoal, ela levava a gente nessa discoteca e essa discoteca tinha uma portaria que eu lembro que eles cobravam uma graninha para os homens entrar e as mulheres era de graça.
mas essa discoteca não proibia crianças de entrar. Então ela levava eu, que na época ia fazer 11 anos de idade, e a minha irmã, então gente, vamos ver, 9, 10, minha irmã tinha 9 aninhos, nós já tava no parangolê lá, dançando no sapatinho, né, lá dentro da discoteca com a nossa babá, né, babá na época você já chamava nossa empregada, que ela ajudava com a gente, ajudava a gente. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, nós saímos daquela discoteca surdinha, eu e a minha irmã, ficava 2 dias, ficava 2 dias sem escutar nada, porque o barulho era muito alto, ela ficava lá muito tempo, gente, a gente chegava lá umas 9 horas da noite, a gente ficava até 1 hora da manhã, 2 horas, a bicha só no sapatinho, e eu e a minha irmã, a gente até dormia lá, tinha umas escadinhas assim no cantinho, abraçava uma outra, dormia por lá mesmo, enquanto a bicha tava rodando a baiana lá, a gente tava lá só assistindo ela. Isso, gente, a minha irmã com 9 anos e eu com 11 anos de idade, só para vocês terem uma ideia que a nossa vida nunca foi muito normal. E o que aconteceu? Com 11 anos de idade, eu nunca me esqueço que eu estava na casa de uma amiga minha. Eu estava em cima de um pé de manga, tentando colher uma manga, porque eu era meio atentada, tá, gente? O meu negócio, eu via a manga lá na última ponta, era aquela que eu queria comer. Eu já dava um jeitinho de subir a árvore para tentar pegar aquela manga. E eu nunca me esqueço que eu estava em cima de um pé de manga. Já ia fazer quase 30 dias que eu não via minha mãe. E uma pessoa disse para mim, olha, vai para sua casa, uma pessoa não, me perdoa, a mãe da menina que nós estávamos na casa disse, alguém ligou e disse que é para vocês irem para casa que eles tem umas pessoas lá querendo conversar com você e com a sua irmã. Eu me recordo que eu desci aquele pé de manga lá, muito animada, correndo. Eu falei, que legal, minha mãe voltou, né? Porque, gente, quando a minha mãe saía, ela ficava muito tempo sem aparecer. Então, quando ela aparecia, para mim, eram os melhores dias da minha vida, assim. É como se aquela paz, meu Deus, da minha mãe tá ali comigo, ela tomava conta do meu ser. Então, quando eu desconfiava que era dia assim mais ou menos próximo que a minha mãe ia voltar para casa, eu não conseguia nem dormir, contando as horas, os minutos, os segundos, até porque era só eu, minha irmã e minha mãe. Então, quando a moça que ajudava a gente, né, gente? Então, eu já não tinha mais a presença do meu pai na minha vida. E o que aconteceu foi, desci correndo, eu e a minha irmã chegamos em casa e lá tinha 2 pessoas esperando a gente. E eu nunca me esqueço que quando eu cheguei na área da minha casa, eu vi aquelas 2 pessoas. Primeiro eu achei que era minha mãe, né? Só que quando eu cheguei lá não era minha mãe que estava lá. E aí tinha aquelas 2 pessoas. E aí eu falei para eles assim: oi, tudo bem? A minha mãe chegou, minha mãe tá aí. E um rapaz, um senhor, disse assim: olha, a gente precisa ter uma conversa muito séria com você. Eu fico pensando assim, o despreparo daquelas pessoas. Antigamente, como que as coisas aconteciam e as pessoas não analisavam a idade das crianças, a idade das pessoas para darem uma notícia bombástica, uma notícia traumática. Eu me lembro que aquele cara pediu, olha, é sobre sua mãe. Quando ele falou isso, é sobre a sua mãe, ali o meu mundo já acabou. Porque eu disse, ela faleceu, aconteceu alguma coisa, minha mãe morreu. E o cara me abraçou e falou, não, a sua mãe não tá tudo bem, mas a sua mãe não faleceu. E aí foi quando ele me deu aquela notícia horrorosa que minha mãe tinha sofrido um acidente muito grave. E que a minha mãe estava num estado de coma, né? Minha mãe estava em coma. E que provavelmente ele não tinha muita certeza de que ela sairia daquela situação. Então, um filme, né, passou na minha cabeça naquele momento. Eu tinha 11 anos e eu me lembro que a minha irmã chorava muito. Mas nós pegamos e não tinha muito o que fazer. Eu falei, posso vê-la? Eu quero ver a minha mãe, eu quero estar com a minha mãe. E aí essas 2 pessoas disseram, olha, infelizmente nós não podemos, né, levar você até a sua mãe agora, nós precisamos de um tempo para ver, né, o que vai acontecer. Só que assim, gente, da forma que eles falaram, nós só estávamos esperando o dia dela morrer mesmo, entendeu? Porque como ela estava em estado de coma, eles estavam realizando várias cirurgias nela, porque a minha mãe, ela estava dirigindo, né, em Porto Velho.
E a minha mãe, o sinal da minha mãe estava vermelho, então ela parou. Quando o sinal deu verde, né, a minha mãe seguiu em frente. Só que como o sinal vermelhou para essa pessoa que estava vindo desse lado de cá, ele achou que daria tempo dele passar, esse motoqueiro, né? Então, como o motoqueiro veio com tudo, infelizmente quando a minha mãe foi, ele fez assim com o guidão, né? Para poder se defender, porque ele viu que não ia dar tempo. Então, o guidão da minha moto, o guidão da moto do rapaz, entrou no cérebro da minha mãe, né? Porque do jeito que ele virou, a moto quebrou e entrou, né, na cabeça da minha mãe. E a minha mãe perdeu massa cefálica ali mesmo, ela já se desacordou. Inclusive o carro dela, né, estava em movimento e bateu contra um muro, que o muro também caiu sobre o carro dela. E ali eles já levaram minha mãe de emergência para o hospital. E lá foram realizadas várias cirurgias na minha mãe. Minha mãe teve ataque cardíaco, minha mãe teve, né, o traumatismo craniano, né? Deu derrame, tudo que podia acontecer com a minha mãe aconteceu. E aí nós ficamos esperando, né? A gente estava esperando dia após dia até o dia que nós íamos poder reencontrá-la. E aí a minha mãe, né, depois assim de um bom tempo que ela estava em coma, minha mãe, eu não me lembro o jeito certinho, mas praticamente quase 2 para 3 meses que a minha mãe ficou ali desacordada. Quando a minha mãe acordou, abriu o olho, eles deixaram a gente visitá-la. Então aí vocês param e pensam, né, que angustiante, né, para uma criança de 11 anos e uma criança de 9 anos. Saber que nós já não tínhamos o pai, né, perto da gente, apesar de que não fazia falta. E aí, de repente, nosso único porto seguro passa por toda aquela situação e nós não sabíamos se ela iria voltar ou não voltar. E aí eu lembro que passou alguns meses, eles deixaram a gente visitá-la e eu nunca me esqueço que foi um dos momentos assim mais felizes da minha vida, quando a gente entrou dentro daquele ônibus. Eu não consegui, é uma viagem bem longa, né, de Espigão do Oeste até Porto Velho, são mais de 500 quilômetros e muitas horas de viagem, e eu lembro que eu não conseguia fechar o olho, porque eram momentos assim que eu tava com muita ansiedade para ver a minha mãe. E aí chegamos no hospital, né, e eu tava muito ansiosa para vê-la. E quando chegamos lá, aí um senhor que trabalhava com ela, o nome dele era Altamiro, inclusive ele já faleceu há muito tempo. Ele mais as enfermeiras falaram assim: olha, sua mãe acabou de acordar, sua mãe acabou de abrir o olho, então a gente vai deixar você visitar, mas nós não temos conhecimento do tanto que ela entende, o tanto que ela não entende, a gente ainda não sabe, porque ela ainda não está conversando. Mas nós precisamos que vocês, quando você e sua irmã entrar lá dentro, vocês não chorem, não expressem nenhum tipo de emoção para não afetar, né, ela, para que ela não tenha nenhuma crise de ansiedade, até porque ela acabou de acordar, né, tem pouco tempo, acho que só tinha 2 ou 3 dias que ela tinha acordado, e eles queriam ter certeza que a gente ia conseguir manter ela estável. E eles só deixaram a gente vê-la porque a gente já não aguentava mais a saudade, a vontade de estar ali com ela. Aí vocês param e pensam, eu me lembro assim que pra mim foi a coisa mais difícil da minha vida quando eles pediram para que eu não chorasse. Porque ali eu tive que arrumar uma força interior dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha. Ou seja, eu teria que controlar minhas emoções na hora de ver a pessoa mais importante da minha vida, junto com uma saudade muito grande que eu sentia naquele momento. Eu me recordo quando eu entrei dentro da sala que eu olhei ela. Primeiro eu não a reconheci. Minha mãe estava muito inchada, muito grande, muito inchada. Ela adquiriu muito peso. A cabeça dela estava toda raspada e ela tinha muitos pontos. A cabeça dela estava toda retalhada e ela estava careca, careca com um monte de aparelhos nela. E a hora que eu olhei a minha mãe, eu nunca me esqueço as batidas do meu coração. O meu coração disparou
E eu queria muito abraçá-la, eu queria muito beijá-la. E eu lembro que eu comecei a conversar com ela e eu levantava o olho para as lágrimas cair para os lados, para ela não ver eu chorando. Eu falei, eu tenho que ser forte. Eu tenho que fazer ela não pode, né, ver isso, ela não pode ter acesso a esse sofrimento. Então eu lembro que eu ficava conversando com ela, ela não conversava na realidade, né, ela só escutava. Eu peguei na mão dela, né, ela ia apertando. E eu lembro que eu conversei a maior parte do tempo com a cabeça elevada, igual uma louca, né, gente, com a cabeça elevada, para as lágrimas cair para o lado, para ela não ver minhas lágrimas descendo no meu rosto. E ali foi assim, foi uma luta, né, interna muito grande comigo mesmo. E eu tentando acalmar minha irmã também para não chorar, e a minha irmã querendo abraçar minha mãe. Apesar de que nós abraçamos ela, só que ela nem se mexia direito, ela só olhava, né, ela tava ainda toda estranha. E, gente, para vocês terem uma ideia, né? Foi uma cena que aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade e que eu não consigo esquecer nunca na minha vida. Aí fomos embora, mas eu tava tão feliz que a minha mãe tava viva, eu tava tão feliz que eu me lembro assim, gente, que como eu não consegui dormir todo aquele percurso, né, até eu chegar a ela, até eu ficar lá com ela, quando eu voltei, eu me lembro assim que eu dormi aquele sono mais profundo da minha vida dentro daquele ônibus, eu e a minha irmã e a pessoa, né, a moça que ajudava a gente. E ali, sabe, gente, eu só orava, Senhor, recupera minha mãe, Senhor, Senhor, Senhor. Gente, eu acordava orando, eu tinha 11 anos e eu falava, Senhor, eu sou uma criança ainda e eu não posso ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha, eu quero minha mãe de volta. E a minha mãe, gente, ela foi se recuperando, ela foi se recuperando, ela foi se recuperando. E eu acho que antes de 6 meses depois do acidente dela, não tenho certeza assim das datas certinhas, a minha mãe já estava em casa de novo lá com a gente. E aí, gente, eu me lembro assim que a minha mãe deu muito trabalho. Nossa senhora, ela voltou a ser um bebê, né? Então a gente tinha que ensinar ela a comer. Como o acidente dela foi no lado esquerdo, o lado dela direito morreu, né? Então assim, morreu não, paralisou, né, completamente. Então ela se tornou canhota. Minha mãe perdeu toda, né? O lado direito dela foi o lado assim que foi muito afetado. Então nós não conseguíamos mais fazer ela fazer nada com o lado direito. Então tinha que ser com o lado esquerdo. Então a minha mãe, gente, nós começamos, eu tinha 11 anos e começamos um processo. Eu limpava a minha mãe quando ela ia ao banheiro, né? Eu carregava a minha mãe onde que ela tivesse que se deslocar pela casa, porque ela tinha muita dificuldade para andar. Eu comecei a ensinar a minha mãe a comer, colocava o garfo na mão dela, por mais que ela tremia muito, né? Até ela chegar na boca nem tinha mais comida, mas era se fosse um pedacinho de alguma coisa, um repolho, porque nós passamos muita dificuldade também financeira quando o acidente aconteceu. Então assim não deu assim por muito tempo até as coisas se estabilizarem financeiramente. A gente comia só arroz e repolho, né? Porque a gente pegava os repolhos dos vizinhos. Então a gente conseguia conectar o repolho no garfo, não cortávamos de fininha, e a minha mãe ali tremia até conseguir colocar na boca. Então foi uma fase muito difícil, gente, mas olha, deixa eu contar para vocês que o que o amor, né, de um filho para uma mãe ou de uma mãe para um filho, o que ele não faz? Cada vez que a minha mãe se sujava, por exemplo, se ela fosse no banheiro e eu tinha que limpar ela, ou se ela não dava tempo e ela fizesse, né, as necessidades dela nas calças, eu nunca me esqueço que eu ficava tão feliz por eu ter ela ali para mim poder fazer aquilo. Eu não murmurava, eu não tinha raiva, eu não tinha ódio. Eu falava, ai Senhor, eu limpo ela quantas vezes eu tiver que limpar, mas obrigada por Senhor não ter levado ela. E aí, quando eu ia ensiná-la a comer, quantas vezes, às vezes eu falava assim, quando eu começava a pensar, meu Deus do céu, me ajuda para que eu tenha paciência, eu só lembrava que talvez ela poderia não estar mais ali, e ela estava, então já me dava aquela coisa boa de novo e já ia, a gente começava tudo do zero.
E, gente, foi assim muito tempo, sabe? Só que assim, por 2 anos depois que ela voltou para casa, a minha mãe, ela não tinha memória, né? De mim e da minha irmã, ela não sabia quem que era a gente, assim ela acostumou, né? Com 2 crianças cuidando dela, ajudando ela. Minha irmã sofreu muito, 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 porque a minha irmã, ela era uma criança de tudo ainda, e nós já não tínhamos o nosso pai, né? E aí, do nada, a gente vem e praticamente quase perde a minha mãe. Então, nossa, minha irmã chorava muito, muito, muito. E eu, a partir ali daquele acidente da minha mãe, eu tive que ser mãe da minha mãe e eu tive que ser mãe da minha irmã. Não fui uma das melhores mães, mas eu só dava o que eu poderia oferecer, né? Então eu comecei a tomar conta da parte financeira. Aquele senhor Altamiro me ensinou como que eu ia no banco, como que eu tirava o dinheiro uma vez por mês, né? Para poder ajudar a minha mãe né, na parte financeira. Então, assim, por mais que o dinheiro dela naquela época, eu lembro que eu fazia compra e nós comíamos 15 dias. Aí depois de 15 dias o negócio ficava meio lascado também. A gente nunca faltou nada, mas era mais coisas da fazenda não, da nossa terra ali, né, coisas mais locais. Agora, comer comida gostosa, aquelas coisas gostosas mesmo, era só quando saiu o salário. E aí, gente, eu me lembro que com dois anos depois do acidente da minha mãe, nós estávamos atrás da nossa casa e a minha mãe queria tentar pregar um prego na parede. E quando a minha mãe, eu segurando a escada, né? Minha mãe sempre foi teimosa, tá, gente? Mesmo com o acidente dela, ela sempre foi teimosa. Minha mãe subiu na escada, assim, e aí ela começou a tentar bater naquele prego lá. E quando ela batendo no prego, ela acertou o dedo dela. Quando ela acertou o dedo dela, ela deu um grito. E eu falei, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí ela desceu assim da escada, ela segurou o dedo dela, segurou o dedo forte. Aí ela olhou pra mim e aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar, e eu não tava entendendo nada. Eu falei, nossa, esse dedo tá doendo pra caramba. Essa martelada aí foi de... Eu até tô sentindo até a dor até agora, vai ficar com o dedo preto, vai perder até a unha. Mas ela começou a me abraçar e eu não tava entendendo nada, o dedo tá doendo e ela tá me abraçando. Aí foi quando ela disse pra mim que ela lembrou de quando ela tava grávida de mim. Né? Ela lembrou que, né, quando eu nasci, e ela me abraçava muito forte, porque a memória dela voltou. E a partir daquela data, logo ela lembrou da minha irmã. E os dias foram se passando e cada noite que ela dormia, quando ela acordava, a memória dela voltava mais e mais. Era como uns estralos, assim, sabe? Conforme o dia ia passando, os dias iam passando, a memória dela ia voltando. E a minha mãe é uma das mulheres mais guerreiras desse mundo, porque a partir daquilo ali, sabe, gente, por exemplo... Eu sei que a responsabilidade de muita coisa caiu nas minhas costas e eu ainda era muito nova, porque eu nunca mais tive uma adolescência, assim, eu nunca mais tive uma infância. Eu deixei de ser uma criança para ser uma mulher adulta aos 11 anos de idade, ou seja, aos 11 anos de idade eu tinha que cuidar de uma casa, aos 11 anos de idade eu tinha que cuidar de uma pessoa que não sabia fazer nada e precisava de 100%, né, de ajuda minha. Aos 11 anos de idade eu precisei ajudar a minha irmã também, que era só uma criança, né? E logo em seguida, gente, depois de algum tempo, né, que a minha mãe estava em volta, nós recebemos a notícia também de que meu pai havia sido preso, né? Que ele havia sido pego com 3 quilos, né, desse produto aí, que eu não sei nem se eu posso falar o nome aqui na internet, né? Aquele produto branco, né, que vem igual um tijolo, e ele foi preso e depois meu pai também logo em seguida foi condenado. Meu pai pegou 15 anos de cadeia, 15 anos de prisão. Então, você repara e pensa assim, né, quanta notícia ruim, quanta coisa, quanta loucura que aconteceu quando eu ainda era uma criança. Só que assim, ver a determinação da minha mãe, a luta da minha irmã pela sobrevivência, porque ela ainda era uma criança também, né?
e a minha luta constante me tornou a mulher que eu sou hoje, porque eu digo que a minha primeira grande luta foi quando eu tinha 11 anos, a minha primeira grande superação, porque aquilo ali me mostrou com uma idade ainda muito jovem, quantas coisas que eu tinha, como se diz, eu poderia ser responsável com apenas 11 anos de idade. E, gente, a minha mãe, depois daquilo ali, a minha mãe recuperou muito a memória dela. A minha mãe hoje não é normal, porque hoje mesmo, né, 30 e poucos anos depois do acidente dela, ela ainda tem alguns problemas, algumas sequelas devido ao acidente dela, mas a minha mãe fez uma faculdade depois disso, uma faculdade de pedagogia. Minha mãe fez um mestrado, né, na área dela. Minha mãe se aposentou, né, como funcionária federal, né, do estado de Brasília. A minha mãe se mudou para São Paulo, ela se casou novamente. A minha mãe, ela venceu, assim, tudo que vocês puderem imaginar na vida, de obstáculos. A minha mãe pulou um por um e mostrou tanto que ela é forte. E eu acredito muito que hoje eu sou muito o que eu sou, porque eu sou uma pessoa que eu tenho orgulho de saber que eu sou filha dela e que eu sigo os passos dela, mesmo ela tendo tanta dificuldade em muitas áreas da vida dela hoje por causa do acidente. Num geral, a minha mãe, ela é uma super guerreira. Então, assim, sabe, gente, o que eu queria contar para vocês é que aqui nesse vídeo é que é incrível como que muitas lutas elas começam desde cedo, né? A minha começou desde cedo. Eu acredito desde que eu nasci, muitas provações da minha vida. Mas a minha aprovação, a primeira aprovação na minha vida que eu sinto assim de uma gravidade muito grande, tirando alguns perrengues que eu passei com meu pai. Então, gente, assim, eu acho que a minha mãe, ela foi assim a pessoa assim que mais me inspirou nessa vida. E eu sou muito orgulhosa de ser filha da Dona Madalena. Gente, olha, eu queria muito dividir essa história com vocês. Eu sempre conto lá no Instagram, aos pouquinhos, né, aos picadinhos. Então hoje vocês estão sabendo de toda a história, de como que aconteceu o acidente da minha mãe e como que foi a reação minha e da minha irmã e como foi a superação minha e da minha irmã. Gente, olha, um grande abraço para vocês. Muito obrigado para quem ficou aqui, para quem compartilhou. Vocês me desculpem se eu fiquei um pouco emocionada. Eu sempre fico emocionada com essas coisas que aconteceram na minha vida no passado e que, de uma certa forma, quando eu olho para trás e vejo que tudo aquilo passou e tornou hoje a pessoa que eu sou, eu choro, mas eu choro de felicidade também, gente. Eu choro de alegria de saber que Deus me colocou aonde eu estou hoje, entendeu? Então, galera, muito obrigada. Tem mais vídeo no canal semana que vem aí, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Espero que vocês gostem. Me dê a opinião de vocês aí. Quem já passou por uma situação complicada na vida, que disse que teve que enfrentar uma grande superação aí, me deixe seu comentário que eu quero saber, tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus.